Meu nome é Yoshikage Kira. Não me lembro quando ou como eu morri, mas uma coisa que eu consigo dizer com certeza é que eu não vou para o paraíso. Ao fim da parte 4 de Jojo, Araki nos entrega vários questionamentos, e um deles é: o que aconteceu com Yoshikage Kira? Um dos maiores mistérios de Diamonds Unbreakable é o Beco dos Espíritos, onde Remy vivia, e quem ousasse virar-se para trás seria consumido pelos espíritos e pelas mãos da eternidade. E quando assistimos o anime ou lemos o mangá, ficamos com essa dúvida em mente: o que acontece com quem é consumido por esses espíritos? E foi graças ao one shot lançado em 1999, chamado Dead Man's Questions, ilustrado e escrito pelo próprio Araki, temos respostas para as duas perguntas iniciais desse vídeo. Dead Man's Questions contém apenas 3 capítulos, com mais ou menos umas 30 a 20 páginas, e conta a história de um espírito ocioso que passa seus dias matando pessoas vivas como seu ofício. Esse espírito é Yoshikage Kira, que após ser consumido pelo Beco dos Espíritos, vira um tipo de alma penada, por assim dizer. E o que eu acho mais interessante nisso tudo é que mesmo como um fantasma, e sem se lembrar de quem foi em vida, ou mesmo sem ter quaisquer lembranças de quem foi, seu maior desejo continua o mesmo. Epicuro de Samos foi um filósofo ateniense do século IV a.C., que formulou a tese de que para ser feliz seria necessário controlar os nossos medos e desejos de maneira que o estado de prazer seja estável e equilibrado, com um consequente estado de tranquilidade e ausência de perturbação. Em suma, o epicurismo pregava a procura dos prazeres moderados para atingir um estado de tranquilidade e de libertação do medo, pelo conhecimento do funcionamento do mundo e da limitação dos desejos, já que quando os desejos são exagerados, podem ser fontes de perturbações constantes, dificultando o encontro da felicidade, que é manter a saúde do corpo e a serenidade do espírito. E uma frase como "eu não preciso de uma alegria intensa, nem quero um desespero profundo, meu único objetivo é ter uma vida tranquila", poderia facilmente ser confundida com a frase de um epicurista, ou do próprio Epicuro de Samos, porém, não foi dita por um grande filósofo ou nem mesmo um pensador. Yoshikage Kira, em vida, foi um serial killer e grande psicopata, que atuou por anos sem ser descoberto, mantendo esse seu ideal de ter uma vida tranquila. Eu acredito que o personagem tem várias camadas. Você poderia analisá-lo apenas como um psicopata, um maníaco, alguém que possui algum tipo de psicose ou um fetiche inexplicável, ou também como uma pessoa normal, que desde a infância apresentava comportamentos preocupantes e por não ter uma família bem estruturada, não teve a ajuda necessária. Mas o fato é que Kira é um personagem interessantíssimo, e por isso mereceu uma one shot para falar um pouco mais sobre ele. O mangá começa com Kira no trem, lendo o jornal pelo ombro de um rapaz. Ele chega na estação, indo em direção às lojas do centro, entra em uma livraria e recorta de uma revista a imagem de um homem e se direciona a um apartamento, pois precisava de um telefone e de uma faca. E ao chegar aos apartamentos, somos apresentados a um conceito que, quando eu vi, eu achei simplesmente genial. Como um espírito ocioso na Terra, Kira não pode simplesmente entrar onde ele bem entende e como quiser. Ele precisa da permissão de qualquer humano que esteja no cômodo para poder entrar. E isso é simplesmente sensacional, porque primeiramente nos mostra uma hierarquia dos vivos sobre os mortos, e ele também quebra um pouco do estigma de que fantasmas ou seres não vivos podem fazer o que querem. Mas enfim. Então ele usa o recorte da revista para enganar a dona do apartamento e conseguir entrar com sucesso. Enquanto busca pelo telefone pelos cômodos do apartamento, ele avista um livro que tinha visto mais cedo na livraria. E ao focar no tal livro, ele reflete sobre o seu propósito e sobre suas motivações. Às vezes eu penso sobre o tipo de vida que eu levo. Antes de morrer e virar um espírito errante, meus principais valores eram os números. Ganhar o maior número possível de dinheiro, ter a menor posição numérica nas pontuações, levar 1 minuto a menos pelo trem-bala, ser 1 ano mais novo, ter um fio de cabelo a mais, ter menos de 20% de gordura corporal. Quais deveriam ser meus valores agora, que me permitam achar a paz? E em algumas falas adiante, ele diz que gostaria também de um apartamento onde poderia ter a paz sem que achassem que a casa estivesse assombrada. E ao olhar pela janela, vê alguns espíritos moribundos à beira da calçada, alguém que se recolhe e se esconde para evitar a perna dos pedestres. Após a tentativa falha de fazer um telefonema, ele vai atrás de uma faca, mas no meio do caminho havia um cachorro, e ao tentar tirar a faca de seu suporte, o cão acaba por atacá-lo. E isso é para reafirmar aquela teoria de criança de que os cães podem ver fantasmas, mas enfim. Durante esse intenso combate, nosso protagonista acaba perdendo sua perna e seu braço, mas consegue escapar daquele apartamento com sucesso. Mais tarde nesse mesmo dia, um homem ofegante se esconde dentro de um quarto e comemora que sairá impune, quando surge um jornal da janela trazido pelos pombos. No jornal, os dizeres: o caso do assassinato do menino de 15 anos em Kashi no Kita. Mas ao dizer que nunca o pegariam, ele dá permissão para que Kira entre em seu quarto, e assim o faz. Ele o estrangula e esfaqueia seu peito. Após isso, ele discorre sobre como até mesmo um bandido consegue um lar, sai do apartamento e reflete: onde eu deveria descansar essa noite? E acaba o primeiro capítulo.
O segundo capítulo começa com Kira em uma estação de trem. E já começamos com uma cena super interessante, onde ele diz que para garantir sua paz, guarda seu dinheiro em lugares estratégicos e enfia o seu braço em uma pilastra e tira de lá suas notas. E ao entrar no trem, uma criança começa a chorar e espernear ao lado do nosso protagonista. E vi uma cena que eu curto bastante. Ele simplesmente dá um tapa na criança, faz ela vomitar um sapato e de quebra ainda faz a bandeja do assento da frente acertar a mãe dele. Mas após isso, ele discorre um pouco sobre a alma e de onde vêm as crianças, suas almas, seus espíritos e etc. E particularmente eu gostei bastante dessa parte em si do mangá. Ele foca bastante no lado filosófico e reflexivo da coisa. Kira chega ao seu destino e recebe sua próxima missão. Seu alvo seria uma única pessoa, alguém que vive na casa do soldado. E uma mulher estava lá para ajudá-lo. E ela diz que o alvo não é uma pessoa, e sim uma mansão fantasma. Sinceramente, quando eu li isso, eu fiz aquela cara de nojo, porque eu achei isso bobo e raso demais. Eu tava sentindo que essa ideia estragar completamente o mangá pra mim, mas eu decidi insistir. E ela explica que tal mansão foi atingida e totalmente destruída durante o final da Guerra do Pacífico, mas ela ainda está de pé nos dias de hoje, e a casa em si virou um espírito. E a tal mulher continua dizendo que 56 pessoas cometeram suicídio ou morreram em acidente nas proximidades dessa casa. Então ela pede para que Kira vá lá descobrir esses motivos e para se livrar dela. Após isso, a mulher pergunta por que ele ainda está na Terra, porque ele ainda não foi para o mundo espiritual. E ele responde de forma meio grosseira e diz que está apenas fazendo seu trabalho, que não se importa com justiça ou maldade, e ainda questiona se esse tal mundo espiritual existe mesmo. Enfim, ele chega no endereço da missão, e eu fiquei ligeiramente surpreso, pois o endereço ficava em Moriô. Então eu não sei dizer se isso foi fanservice ou o que, mas eu curti bastante. Então ele encontra a tal mansão fantasma, e eu tenho que admitir que os painéis dessa cena são incrivelmente bem desenhados e com um visual incrível. Realmente parece algo do além, algo inimaginável, e nesse quesito, o Araki sempre manda muito bem. E então, nosso protagonista entra na casa, e eu admito que tive a mesma reação dele ao ver esses visuais e esses objetos. Parece tudo muito real. E ele afirma que não há presença de ninguém ali, por isso ele conseguiu entrar com facilidade, remetendo àquele conceito que tinha comentado mais cedo, que ele precisa da permissão de outros seres para poder entrar nos lugares. E as cenas subsequentes são interessantes porque ele continua mexendo nos objetos da casa para entender o que está acontecendo, e se aquela mansão realmente era um fantasma. Tanto que até o fósforo acende normalmente, então até eu mesmo comecei a duvidar do que eu estava lendo. Mas o fogo do fósforo não espalha por outros objetos, então sim, era um fantasma mesmo. Então ele se vira e encontra vários livros como A Divina Comédia de Dante Alighieri e Os Miseráveis, e logo se imagina as lendo no trem ou sentado em algum banco de parque. Continuando sua exploração pela casa, ele chega até a cozinha e se impressiona com a existência de utensílios e agradece pela faca que ele tanto queria. Mas ao abrir um armário de forma descuidada, acaba por derrubar uma pilha de ovos, e alguns deles acabam por quebrar. Mas ao olhar para dentro do armário, vê uma enorme pilha com mais ovos e se questiona a existência deles ali. Kira continua a se questionar sobre a existência de tais ovos e acredita que eles sejam uma espécie de comida fantasma, já que por dentro dos ovos existem seres vivos como todas as outras coisas. E eu acho engraçado que ele continua achando que existe mesmo um alvo naquela casa, mesmo a mulher de antes deixando claro que o alvo era a própria casa. Mas enfim, um ovo cai exatamente da prateleira e Kira o intercepta no ar. Mas aparentemente, o ovo se mexe e ele deixa-o cair. E ao se virar, ele vê que 2 ovos haviam desaparecido de cima da bancada. E ao procurar por eles, a tensão começa a se instaurar no ar. Nosso protagonista não os acha em lugar nenhum, mas algo começa a escorrer de um dos seus bolsos, e os ovos estavam lá. E ao derrubar eles no chão, afirma que eles não são fantasmas. E de repente, algo começa a subir pela sua mão. Um tipo de criatura estranha e com uma forma meio animalesca. Eu vou admitir que de início eu fiquei super aliviado por o inimigo não ser simplesmente a casa, porque aí sim eu ia vir aqui e ia fazer um vídeo totalmente ironizando o mangá. Mas ainda assim, os bichinhos não tinham me convencido, mas eu insisti no mangá de novo. E ao desesperadamente tentar se livrar de uma dessas criaturas, ele percebe que todos os outros alvos desapareceram, e esfaqueia o seu braço para que a criatura enfim saísse dali. Mas a criatura pula de volta e entra no braço de Kira, como se tentasse o comer por dentro. E ao olhar para a mesa novamente, Kira tem um devaneio e parece que começa a entender a situação. Ele diz que essas coisas que nasceram são decompositores, que eles existem em qualquer mundo, são necessários em todos os lugares. Essas coisas têm a função de limpar este mundo para manter a população de espíritos controlada. Então, num ato de desespero, ele acaba por arrancar seu braço fora, na tentativa de se livrar dos tais decompositores. Então, ele tenta correr e trancar a porta de um dos cômodos, mas nada é eficaz e eles conseguem atravessar a porta. Então, ele continua a correr para achar o quarto com a pintura de Yumeji. Mas é tarde demais, e as criaturas conseguem agarrar o seu pé. Mas por uma coincidência do destino, nesse mesmo cômodo, havia uma arma. E numa cena de ápice de tensão incrível, Kira pega a arma e atira sem dó em tais criaturas, caindo para fora da mansão. Então ele chega ao chão e olha um vinil de Mozart, que ele poderia ter escutado durante a noite toda.
Então ele discorre sobre aquela mulher achar que ele não ia achar os ovos. Mas ele lembra que ela tinha dito sobre os suicídios de forma estranha nas redondezas. Mas se houverem discrepâncias, melhor começar a rezar, já que ela se achar santa. Você vai descobrir em primeira mão a veracidade do mundo espiritual. Kira pega uma caixa de munições e reflete sobre o seu braço perdido. Mas no fim, tudo o que importa pra ele é onde ele vai passar a noite. Foi por esse final que valeu a pena insistir no mangá. No fim, o alvo não era nem a casa, nem a investigação dos suicídios, mas sim o próprio Yoshikage Kira. A minha teoria é de que a mulher que lhe deu a missão sabia quem ele era e sabia o que ele fez em vida. Então mandou para essa missão para que se livrasse dele, para que ele enfim pudesse ter seu sofrimento eterno no tal mundo espiritual. Mas esse objetivo não foi cumprido, e esse tom de vingança e essa infinita busca por paz fez esse final ser simplesmente genial. E eu senti que tinha lido uma obra completa e que me deixou reflexivo sobre tudo que eu tinha acabado de ler. Então eu sinto que valeu a pena demais. E se você não leu, mesmo depois desse vídeo, leia, porque vale a pena demais. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, mas calma aí, não vai embora ainda porque eu tenho alguns recados para dar. Antes de tudo, curta, comente e compartilha com todos os seus amigos que também curtem JoJo e querer algo diferenciado. E se você chegou até aqui, comenta. Esse comentário já foi atingido pelo Killer Queen. Enfim, aos recados. Primeiramente, eu gostaria de mandar um grande abraço ao meu professor de filosofia Otávio, porque sem as aulas dele, eu não poderia trazer alguns temas de filosofia aqui pro canal, como nesse vídeo e no vídeo anterior. Então muito obrigado, professor. Além disso, eu quero agradecer a todo mundo que assistiu, deu like, comentou e compartilhou o vídeo anterior. E principalmente a página do Facebook, Presidiários Bissexuais da Rua do Golfinho Verde. Muito obrigado mesmo. A divulgação de vocês me ajudou demais e eu curto bastante a página de vocês. E vocês não sabem o quão feliz eu fiquei com o resultado desse vídeo, porque foram horas de trabalho, dedicação, dificuldades. Então, muito obrigado por isso, porque ver esse trabalho sendo reconhecido é simplesmente incrível. Então, salve pra todo mundo que fez isso acontecer e bem-vindos aos novos inscritos. Eu também gostaria de dizer pra quem quer conhecer um pouco mais sobre mim ou acompanhar o que tá vindo pro canal, um pouco dos processos e tal, como eu faço os vídeos, me siga no Twitter e no Instagram que estão passando na tela. Eu falo bastante lá e eu posto bobeira lá também, então segue lá porque vai ser bem legal interagir com vocês. E além disso tudo, eu quero recomendar pra vocês um novo projeto meu com um amigo, que se chama Made in Heaven Cast, que a princípio a gente criou para poder falar de JoJo, mas futuramente a gente vai falar sobre outros temas também. O primeiro episódio, onde comentamos sobre a parte 2 de JoJo, já tá disponível no SoundCloud e no Spotify. Todos os links estão na descrição, então passa lá que tá bacana demais. E por último, mas não menos importante, se você chegou até aqui mesmo, eu gostaria que você deixasse nos comentários um filme ou um anime de, no máximo, 12 episódios, ou uma one shot pra eu trazer pra vocês no próximo vídeo. Então deixa aí nos comentários que eu vou ler todos, e quando escolher eu vou deixar lá no Twitter pra vocês saberem. Então é isso. Eu sou o Bernardo e até o próximo vídeo.